seja bem-vindo ao Anonymamente Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui pra gente conversar sobre um dos lançamentos da Disney Plus dessa semana, o documentário sobre um dos maiores cantores aí da nossa geração, o Ed Sheeran. Ele abre as portas da sua casa, apresenta o seu novo álbum e também algumas questões pessoais que abalaram a sua vida em 2022. Essa série documental, dividida em 4 partes, cada episódio de 30 minutos, chamado A Soma de Tudo, vai tentar desvendar um pouquinho mais sobre esse cantor que é tão amado por todos. Vem que eu te conto se vale a pena você assistir, mesmo não sendo tão fã assim do cantor. Eu sempre achei muito interessante essas séries documentais, esses documentários que usam um elemento em comum, né, que é a preparação de um show muito importante ou de um álbum novo. Desses artistas, eles não apresentam apenas o que eles vão cantar, as suas novas músicas, as suas novas apresentações, mas para mostrar quem é aquele artista por trás de toda aquela fama, mesmo sendo só um pouquinho. E se vocês repararem, geralmente esses documentários, eles só mostram um trechinho. É como se a gente visse eles através de um vidro embaçado. Estamos vendo, estamos ouvindo, sabemos até quem está do lado deles, mas não estamos vendo tudo na amplitude, com todo o conhecimento, porque eles não querem. É uma história contada pra gente, é uma narrativa aonde o diretor, o produtor, o roteirista e o próprio artista vai desenhando pra gente chegar e curtir e sentir aquele álbum novo, como é o caso aqui do Ed Sheeran, porque a gente vai ter o seu 5º álbum aí sendo lançado agora dia 5 de maio, e a Disney fez esse documentário como também algo promocional aí, mas usando brechas e conseguindo tirar um pouquinho de questões ali do cantor, né, do Ed, da sua esposa, da perda do seu melhor amigo, de questões emocionais e psicológicas que ele estava passando, né? Também mostrar o quanto a vida ela pode dar um giro que você nem imagina, mesmo tendo tudo muito bem planejado. É o caso desse novo álbum, né, o 5º álbum do Ed Sheeran, que ele diz logo no seu começo de carreira, lá em 2011, quando ele lançou o seu primeiro álbum, que ele tinha planos de lançar 5. Mas lembrando, não é que nem o Tarantino que disse que ele faria apenas 10 filmes e depois pararia. Não, ele nunca disse que pararia depois do seu 5º álbum, mas que ele tinha esse plano, esse planejamento de 5. Por isso que muitas das músicas que ele compôs, ele criou, ele imaginou nesse álbum que se chama Subtract. É uma brincadeira muito boa, né, que ele fez ao longo desses álbuns e dos seus shows com a matemática, né, com símbolos matemáticos. Só que as coisas aconteceram na sua vida e é isso que a gente vai ver nesses 4 episódios de 30 minutos na Disney Plus. Mudarem canções que ele tinha planejado em colocar neste álbum e mudar coisas dentro dele. Um homem já de 32 anos, casado, com 2 filhas, né? E que a gente acha, pronto, ele conseguiu o auge da sua carreira, ele sempre esteve no topo, né? Sempre foi o número 1, suas músicas sempre foram muito tocadas, ele sempre teve essa áurea de bom garoto, né? De simpático, muito reservado, muito quietinho, mas aqui neste documentário ele está falando sobre amadurecer, sobre crescer, e não é porque você tem uma carreira podre de rico, né, com uma família que você é adulto, né, que você cresceu, que você passou da sua juventude. E é bacana como ele faz essa reflexão ao longo dos episódios, falando, né, do câncer que a sua esposa teve, né, durante a gravidez da sua 2ª filha, no início de 2022, ela estava grávida de 6 meses quando descobriu o tumor no braço. A morte prematura do seu grande amigo que ajudou ele a
explodir no mundo, né? O produtor musical Jamal, que morreu também em fevereiro de 2022. Então, foram muitas coisas acontecendo e ele estava na produção e ainda em turnê do seu show e produzindo esse álbum novo que vai ser lançado agora. Então, era muitas coisas e a gente vê tudo isso. Ele explode em muitos momentos de choro, sabe, de insuficiente. A gente tem questões ali da mulher discutindo sobre a relação, né, psicológica, de como ele tá naquele momento, de como é importante aquele acompanhamento. E isso a gente tá falando de um dos caras mais importantes da música, que tem todo o suporte do seu lado e mesmo assim passa por coisas que todo mundo aqui na nossa vida mundana e normal passa, né? Que é o luto, que é a depressão, que é a solidão. E ver isso num documentário, por mais que muitas pessoas falem que é superficial, que é uma bobagem, que ele só tá ali fazendo uma propaganda do seu álbum novo. É claro que ele vai usar momentos sentimentais para tu fazer se conectar com um álbum que é realmente mais... Não vou falar a palavra depressiva e fala no documentário, mas é mais singelo, é mais tocante, é mais íntimo, é mais doído. É um álbum muito doído, esse novo. E não é para justificar tudo isso, esse documentário. A gente tem que aprender a olhar e a tirar as coisas das produções que a gente vê. E eu acho que este é para isso, é pra gente se identificar, a gente sentir, mas também para quem é fã é muito bacana tu ver um pouquinho da vida dele. De novo, a gente tá vendo um reflexo, a gente tá vendo uma pontinha do iceberg da vida dele. E num documentário, mesmo sendo um documentário onde a gente, teoricamente, está vendo a vida real, diária e mundana daquele artista e também profissional, não quer dizer que aquilo não é roteirizado. Não quer dizer que aquilo não teve um planejamento de como aquela história será contada, como será aquela narrativa. E aqui a gente tem isso. Ele escolheu abrir algumas dores, mas ele deixou de lado muitas outras. A gente entrou dentro da casa dele? Entrou. Mas a gente ficou na sala de visita. A gente olhou só um pouquinho que tem ali em volta. Tivemos conversas banais, algumas um pouquinho mais profundas, mas sem tantos detalhes assim. Ele conta uma história para a gente entender o porquê o álbum novo dele tem aquela pegada, não é tão romântico, tão festivo como os outros. Ele tem um peso, e tem um peso por essa história que a gente vai ver nessa série documental. Pelo menos parte dessa história. Então, existem momentos em que tu vai ter aquele nozinho na garganta, aquele momento que tu vai estar cantando, que tu vai gostar de ouvir uma ou outra coisinha, né, que você não sabia sobre determinada música. Mas também vai ter muitas coisas que foram deixadas de lado. E o que foi deixado de lado também é importante a gente pensar, como a questão da morte do seu amigo, né, do produtor musical, que emplacou a carreira dele, emplacou a carreira de muitos artistas lá na Inglaterra, e que era muito querido por todos. Em nenhum momento se fala por que ele morreu, de que ele morreu, né, mas foi por conta do consumo de álcool e drogas, né, que ele acabou falecendo. E isso também traz um pouco da vida que não é tão explanada, ou também não quer, o Ed não quer que seja, agora exatamente porque ele é pai de 2 meninas, não quer que elas tenham esse exemplo, e ele não comenta sobre isso, porque é uma coisa que ele quer deixar de lado. Mas quando ele canta uma música dedicada ao amigo, ele diz nas frases, né, da música, né, que o amigo questionava, brigava porque ele bebia muito, e mesmo assim, né, não sabia que ele também estava usando muitas drogas, e, sabe,
existe essa relação que não é contada, coisas que não são faladas, mas que a música conta pra gente. E é essa a questão, a gente vê que ele é um homem de poucas palavras. A própria esposa diz em um trecho no documentário, porque ele sempre mandou pra ela cartões postais dos lugares em que ele estava. E geralmente tinha uma única frase que se repetia basicamente em todos. Queria você aqui. E ela diz, né? Ironicamente, ele é um homem de poucas palavras. Por quê? Ele consegue colocar os seus sentimentos e as coisas que ele está pensando, as suas dores e felicidades, na música. Tem ali também a questão dos processos que ele passou por conta, né, de direitos autorais em relação a uma música. Atualmente ele está num processo por conta de plágio e o quanto isso afeta ele, porque compor é uma coisa tão especial para ele que acusarem de tal coisa machuca. Mas o documentário ele é muito bom, ele é muito afável, ele é uma produção Disney, então, sabe, ele tem esse encantamento e é gostoso de vê-lo cantar. Isso a gente não pode negar. E ver um pouquinho da sua sensibilidade, da sua fraqueza, faz a gente lembrar também que os nossos ídolos também choram. Por isso, sendo fã ou não, sendo mega fã ou apenas por curiosidade, né, por nosso jeitinho fofoqueiro de ser, vai lá, dá o play, que com certeza vai ter algumas coisas interessantes, algumas histórias ou músicas que vocês vão gostar muito ali de ouvir, até mesmo make-off dos novos clipes que vão sair do álbum novo do Ed Sheeran, né? E também trechos ali e até mesmo músicas inteiras desse novo álbum. Se você assistiu, se você gostou, não gostou, achou que eu viajei muito aqui nas minhas reflexões, me conte aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre trago as novidades desse gênero aí de docs e séries que falam sobre artistas. Gosto muito.